Sejam muito bem-vindos a mais um Vibe Show, um quadro aqui nos estúdios Vibe Hub, onde eu trago um empreendedor ou empreendedora que se destaca no seu nicho de atuação. E hoje, gente, eu tô chiquíssima, porque eu tenho uma convidada que veio diretamente da Espanha, brasileira, já viveu aqui em Portugal, tá vivenciando a Espanha aí há alguns meses e ela é especialista em comunicação. Ela saiu da timidez para criar impacto global através da comunicação. Mentora, fonoaudióloga, há 24 anos, especialista em psicologia positiva pela Universidade de Lisboa. Ela tem formação em desenvolvimento humano, inteligência emocional e comunicação de alta performance. Atravessou o oceano para empreender em Portugal e tem como missão ajudar mulheres a falar com clareza e expressar o que sentem para viver em relacionamentos mais leves. Seja muito bem-vinda, Keila Vurmili. Ai, muito obrigada, Larissa, Deixa por assim, esse... porque fica autêntico. A pessoa tem problema aqui pra gravar um sobrenome chique desse, gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Larissa, Tô muito pelo feliz. convite. E eu gosto assim, sem edição, vamos manter isso aqui porque é a vida real, né? O que acontece. Comunicação é isso, né? Às vezes a gente até se prepara, mas na hora H fica assim, meu Deus, pra onde eu vou? É real, autêntico. E vamos lá com o que temos para a nossa conversa de hoje, para o nosso bate-papo. Em primeiro lugar, obrigada por ter vindo. Tô bem feliz de ter você aqui. A gente já trocou tantas ideias sobre negócios, né? Fora das câmeras. E hoje a gente tá aqui para falar sobre comunicação, os efeitos disso na vida das empreendedoras e também na vida dos casais, que é uma pauta aí que você vem trazendo, que eu acho super interessante, porque todo mundo passa por isso, né? Eu tenho certeza que você vai trazer várias sacadas aqui. Mas pra gente começar, se eu pudesse te perguntar, Keila, uma frase que você se descreveria, qual seria? Tem uma frase, Larissa, que eu gosto muito, e é uma frase minha, que eu digo: acredite, dá certo. Por que eu penso sobre isso? Porque a partir do momento em que você acredita que aquilo que você faz, aquilo que você traz ao mundo, aquilo que você contribui, se é um talento seu, o porquê não? Acreditar que aquilo vai dar certo, que aquilo que você faz, onde você coloca a mão, você faz crescer, faz abundar, faz contribuir na vida do outro. E eu acredito exatamente sobre isso, que aquilo onde você colocar, dá certo. Dá certo. E eu acho que é a parte mais desafiadora para as pessoas, né? Hoje em dia, acreditar em si próprio. Ter convicção de que é bom no que faz. E que... Porque existem muitos traumas, né? Muitas crenças, muitas coisas que acabam moldando quem somos. E às vezes a gente se vê ali travado sem acreditar na gente. Aí precisa vir um terceiro e falar assim, não, mas você é muito boa nisso, né? Quer dizer, a gente, quando recebe esses elogios e nós não acreditamos ainda nisso, nós precisamos olhar. Ei, o que será que está acontecendo? Por que o outro me vê dessa forma? Então, se ele vê, é porque tem um potencial grande de você estar se mostrando da forma como o outro te vê, seja de uma forma positiva ou não. E a partir do momento em que você recebe, agradeça. Eu sempre falo, agradeça, receba, esteja aberto para receber o elogio. Né? Não, imagina, né? Tem que falar obrigada. Obrigada, é tão simples. E às vezes a gente fala que as pessoas têm dificuldade em receber. Receber um elogio, receber uma ajuda, receber uma contribuição. E aí você fala assim, é tão simples falar obrigada. Que bom que você lembrou de mim. Eu fico feliz pela lembrança. E às vezes a pessoa vai se justificar, vai dar 1000 desculpas, vai se colocar até numa posição um pouco mais para baixo. Não Exatamente, é nada. igual aqui, você chegou no estúdio e falou assim, ai, que lindo, ai, obrigada. Tem gente que falaria assim, imagina, né? É só um espaço, né? Não é nada demais, mas eu sei que tem uma representatividade, mas eu acho que isso tudo é reflexo de como acreditamos no que fazemos e como a gente encara a nossa vida. A partir daí, isso ressoa na nossa própria comunicação, né? Como a gente recebe ali os elogios e tudo mais. Keila, vamos lá. Eu sei que você começou no empreendedorismo lá no Brasil, comercializando bijuterias, enfim, para aquelas pessoas conhecidas e tal. E isso, desde pequena, estava em você, né? Fala um pouquinho sobre essa história. Esse é um caso antigo, Lari, porque assim, desde pequena eu sempre tive habilidade com trabalhos manuais. Então eu sempre gostei de pintar, desenhar, fazer bordado. E aí uma tia me convidou para fazer bijuterias. E eu lembro na época, a gente montava umas peças em couro, e era algo diferenciado já naquela altura. Arcos para cabelo, tiaras, xuxinhas, enfim. E aquilo começou
com pulseiras, eram vários acessórios em couro, que naquela época não se vendia tanto. E nós vimos ali uma oportunidade, ela viu uma oportunidade em mim, já que eu era habilidosa com os trabalhos manuais, de ajudá-la. E eu lembro que eu amava fazer aquilo, eu dedicava assim horas do meu dia, era uma terapia, sabe quando você precisa de alguma coisa para te... Encontrou. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha, na verdade, acho que uns 13 anos. Nossa. E desde cedo, eu lembro que eu já fazia, que eu já era muito criativa. E com essa criatividade, nós fazíamos peças exclusivas e tínhamos as pessoas que vendiam, né? E depois eu fui partir sozinha para essa parte. Porque eu entendi que eu podia ganhar o meu dinheiro, podia empreender sendo... e usando toda a minha criatividade, e a partir dali eu comecei a vender, porque eu lembro exatamente o dia que eu ganhei uma pulseira de uma amiga, e ela tirou do braço dela e me deu, por um comentário que eu falei, ai que linda essa pulseira, ela falou, olha, é sua, e ali eu vi uma super oportunidade de poder começar a criar peças, que seriam peças muito bonitas, criativas, então eu ia lá, escolhia as peças, montava, todas exclusivas, não tinha uma peça igual à outra. E aí, o que aconteceu? Algumas amigas pediram para vender as peças, então eu produzia e tinha amigas que vendiam para mim. Então eu já vinha com essa veia empreendedora 13 anos, desde a nova. pessoa já tá criando ali um mecanismo. Desde nova. Engraçado. Eu fazia de miçanga e vendia também. Será que toda empreendedora, no fundo, desde criança ali já trazia alguns pontos, assim? Que eu também vendia papel de carta, eu trocava, mas eu gostava de vender. Eu gostava de vender adesivo, papel de carta, fazia bijuteria de miçanga, tudo assim, adorava dinheiro, sempre gostei. Pois era uma forma gente, de... né? E era uma forma de, além de fazer e colocar a criatividade ali, poder também ter um retorno sobre isso, né? Claro. E o dia que as minhas amigas falaram, ei, deixa eu vender, eu, então leva. Então eu fazia as peças e elas saíam para vender, porque naquele momento eu também vendia, mas eu não vendia a quantidade que elas estavam vendendo ali, porque eu estava na produção. Produzindo. Na produção. E daquela época, né, da Keila de 13 anos e tal, o que você trouxe para o empreendedorismo hoje? Eu sei também que você teve seu consultório, né, fala um pouquinho sobre isso, há 20 anos tendo consultório, você fonoaudióloga e tudo mais. E o que você trouxe, assim, dessas jornadas, tanto na bijuteria como no consultório, ou outras áreas que você passou, para o empreendedorismo? O que me fez acreditar nessa questão do empreender no consultório, enquanto fonoaudióloga, Larissa, foi a questão de que, enquanto profissional, que eu fazia e realizava ali os atendimentos com os clientes, não era só sobre isso. Era sobre administrar o consultório, gerir. Você faz o quê? Toda uma gestão. Então, as pessoas acham que você chega lá e faz só os atendimentos. E não é sobre isso. Para um consultório realmente funcionar, ter um atendimento de qualidade, ter pessoas ali que estão funcionando na mesma sintonia, tem toda uma gestão por trás. E essa gestão, essa prática do mercado exige de nós o quê? Não sermos só os profissionais que fazem o atendimento, mas sermos o quê? A pessoa que está ali gerindo, delegando. Por quê? Porque é preciso aprender todos esses quesitos para que dentro de um consultório isso possa o quê? Crescer. Por quê? Porque é um negócio. Eu deixei de ser o negócio para ter um negócio. Exato. Então, esse é o ponto principal. Você deixar de centralizar tudo em você e passar o quê? A delegar, a ter pessoas que vão gerir, que vão muitas vezes também cobrar, que vão fazer o quê? Toda a administração do seu espaço. Então, eu foquei muito nisso, em aprender tudo sobre gestão, empreendedorismo, para ter um posicionamento que me trouxesse o resultado que eu gostaria, o posicionamento de uma profissional que tem muitos atendimentos, mas que os atendimentos são de muita qualidade. Por quê? Porque eu acredito na indicação. Um cliente que é bem atendido, ele traz, no mínimo, 3 outros clientes. E quando nós pensamos sobre isso, em ter um negócio e não ser o negócio, nós conseguimos o quê? Dinamizar tudo isso de uma melhor forma. E olha que legal que você tocou, que eu até talvez ajustaria, não sei, minha visão só, nem o atendimento em si maravilhoso, mas a experiência dentro do seu negócio maravilhosa. Porque, imagina, Keila, fonoaudióloga maravilhosa dentro do consultório durante aquela hora, mas a recepcionista não sabe atender,
a experiência foi péssima. Então, assim, isso que você falou é importante, porque você, pelo que eu vejo, sempre teve esse olhar atento de que não é porque eu sou fonoaudióloga que eu não preciso aprender sobre gestão, não preciso delegar, não preciso liderar. Um bom líder, né, precisa ter o quê? Uma boa comunicação. Uma boa comunicação. Foi aí que você desenvolveu mais essa parte de ensinar as pessoas a se comunicarem? Como é que foi essa virada de chave aí? Essa virada de chave começou exatamente quando eu vi que os clientes, eles buscavam a performance da comunicação. Que fosse para palestrar, que fosse para falar em uma reunião, comunicar uma ideia, e eles queriam sempre essa busca, vinham nessa busca incessante pelo desenvolvimento de alta performance. E aí, o que aconteceu? Eu vim de um histórico de muita timidez, e eu lembro exatamente que os meus clientes falavam assim: grava vídeos, fala para a câmera, distribui seu conteúdo. Eu falava: olha, mas eu tô bem aqui, eu fico por trás dos bastidores, tá tudo certo. E aí foi a minha vez de falar: deixa eu entregar o meu conhecimento. E aí aconteceu que eu travei para gravar o primeiro vídeo. E aquela história, travei, gravava vários vídeos, não conseguia postar, achava que não tinha ficado bom. E eu falava: mas eu me comunico tão bem, por que no vídeo eu travo? E aí eu fui fazer um trabalho comigo mesma, é por isso que eu fui buscar técnicas de comunicação, de psicologia positiva, de questões de desenvolvimento humano, de comportamentos, para quê? Para trazer para dentro da comunicação não só as técnicas, que era algo que eu já fazia muito bem com os clientes, ensiná-los a comunicar, utilizando técnicas de oratória e de comunicação, mas também poderiam o quê? Destravar de forma mais rápida. Por quê? Porque vem a insegurança, o medo, as travas e tudo aquilo que muitas vezes atrapalha um bom profissional que tem conteúdo, que tem uma comunicação num a um ali que funciona, e na hora de falar em uma entrevista, em um podcast, para câmera, trava. Exatamente. E eu acho que isso acontece com muitos profissionais, assim. A gente aqui até, um dos motivos de ter criado esse espaço aqui também foi para não só criar meus próprios conteúdos, mas para dar voz às alunas, mentoradas também, porque eu vi ali profissionais incríveis, né, com reputação, com muitos resultados, mas que na hora da câmera ou na hora do digital travavam. Então, assim, muitas vezes a gente precisa recorrer a profissionais, a serviços, a outras pessoas pra gente conseguir destravar, né? Não é, vou destravar, é um processo, É um processo. E aí eu vivi esse processo na pele. Então eu falo que eu sou a minha cliente principal. Você conhece as dores, né? As dores na pele. E aí foi onde eu desenvolvi uma metodologia para ajudar os meus clientes a destravarem de forma mais rápida, para comunicarem, para distribuírem a sua mensagem de forma confiante e segura. Porque é isso que geralmente os profissionais querem, né? Eles buscam uma comunicação autêntica, mas da mesma forma que seja leve, que seja dinâmica, que seja confortável. Total. E principalmente autêntica. E a gente vê que hoje em dia os profissionais que não estão correndo atrás disso estão realmente ficando para trás, né? Antigamente a gente vê muito assim no mundo corporativo: fulano foi promovido porque fulano é político. A gente usava muito esse termo assim: fulano é político, se comunica bem, vende o peixe, chega na reunião, se destaca, às vezes com até uma ideia do outro, ou uma coisa básica, mas a forma de colocar é interessante, né, através da comunicação. E hoje eu vejo muito isso, né, profissionais que precisam estar ali no digital, se quiserem crescer, e não sabem vender seu peixe, não sabem se posicionar e perdem espaço, né? A mesma coisa que eu via no mercado corporativo com essa pessoa política que era sempre promovida, eu vejo no digital, que quem não chega e fala e busca construir esse caminho da comunicação, de aperfeiçoar, né? Porque todo mundo tá ali, a cada dia a gente fica melhor, mas se a gente não começar de um ponto, não tem como, né? E às vezes é tão simples, Larissa, que a pessoa fica... Por exemplo, se eu te pergunto: o que você faz? E se você fala: eu sou advogada, parece que falta alguma coisa ali. A pessoa até entende. Mas se você fala de uma forma que vai ser mais atrativa para o outro querer usufruir do seu trabalho, quer dizer, você comunica de uma forma em que vai gerar o quê?
curiosidade, em que vai captar a atenção. E você faz ali, às vezes, em uma conversa de 30 segundos, uma venda. A pessoa se interessa e diz, olha, eu preciso de você. Exato. Eu preciso do seu preciso. trabalho. Gera uma identificação do outro lado, é isso que eu preciso. E é isso, é você falar o que você faz de uma forma atrativa. É aquele pitch do elevador que nós falamos. Falar agora, pitch do elevador. E aí você tem, no mínimo, fala seu pitch do como elevador. se diz, eu ajudo mulheres a comunicarem com clareza, a expressarem o que sentem e viverem relações mais leves. Olha isso, quem não quer? Quem não quer? Né? Exatamente. E aí, agora imagina, eu sou Keila, mentora, fonoaudióloga, ponto. Gente, e aí a pessoa já não entende ao certo qual é o ponto. O benefício que você que ela quer entregar. tem, né? Exato, o e benefício é comportamento do seu humano, trabalho. né? A gente precisa realmente entender que não é só... Quando a pessoa pergunta o que a gente faz, não é pra... Olha, é igual eu falo no vídeo, não adianta abrir a câmera e falar, eu sou Larissa Abreu, nasci em Niterói, tenho 39 anos e tal. Gente, ninguém... Tudo bem que tem pessoas ali que até se interessam, porque já te conhecem, mas a gente tem que produzir conteúdo e falar no digital para pessoas que não nos conhecem. Essa é uma sacada muito básica, mas que poucos prestam atenção, que quando a gente se direciona na câmera, a gente precisa pensar em quem não nos conhece, tá? E aí nos stories, né, que é aquele pedacinho para as pessoas que já nos conhecem, aí sim você pode de repente ser um pouco mais, né, panelinha ou aquelas piadinhas mais internas ou algo que você possa ir mais profundo. Mas eu acho que essa sacada da comunicação, a cada dia a gente tem mais necessidade, né, nesse mundo atual de aperfeiçoar. Exato. Olha, ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga que é dentista, médico dentista, né, que fala aqui. E ela me disse, olha, fui convidada para uma palestra no Brasil, e é uma palestra internacional, são franceses, é um grupo de franceses que são ortodontistas e que vão estar nesse evento. E ela falou, olha, pensei em começar me apresentando, discorrendo o currículo. E eu falei, big no! E eu falei para ela, não, vamos pensar aqui de uma forma diferente. Por quê? Porque hoje em dia você não discorre mais aquilo que você faz para o outro no formato de currículo. Você fala algo que vai captar a atenção ali nos primeiros segundos da sua apresentação. Algo que vai conectar com a plateia, que vai colocar o interesse do outro, né, a te ouvir. Ei, isso aqui é interessante. E eu falo que comunicação é isso, é nós nos adaptarmos e termos estratégias para comunicar de forma atrativa, de forma leve, de forma impactante e não mais regrada, robotizada, como era antigamente. Antigamente, né? Hoje em dia... hierarquia, assim, sou palestrante, né? Sou fulano, tenho X diploma. Isso, Gente, ninguém se importa. Aliás, no fundo, não é que não Por se importe, quê? mas assim, não é o protagonista, é o público, não é quem tá ali. E isso é uma quebra de paradigma muito grande, né, que eu aprendi. O fato de você estar no palco não é sobre você, é sobre o quanto você sabe, quanto você pode ajudar o outro que tá ali te ouvindo, né? E eu falo, é sobre você entregar o valor da sua mensagem, Exatamente. o seu conteúdo, não é falar sobre quem você é. Exato. E só para contribuir com isso, foi muito engraçado isso que você falou da palestra, porque em agosto a gente lançou aqui no estúdio um programa, que é o Pacote Empreendedor, que dava direito do profissional vir aqui e gravar um teaser, né, que é um videozinho de chamada de 1 minuto, que falasse sobre a sua história, a sua marca, alguma coisa atrativa, né, para usar nas redes sociais. E quando a pessoa chegava aqui, eu auxiliava, né, no script e tal, mudava muita coisa, e Gabriel tá aqui, né, de testemunha atrás das câmeras, que eu mudei 90% dos scripts, porque a maioria deles começava assim, sou psicóloga desde não sei quando, e atuo, gente, ninguém quer saber isso! Ninguém quer saber mais Ninguém isso quer hoje em saber. dia, sabe por quê? Porque isso você vai lá no LinkedIn e procura, Lógico, e olha, e acha. lógico, você até pode colocar no final para trazer uma certa autoridade, se a pessoa chegar até lá. Mas no início, assim, você tem que quebrar um paradigma, você tem que usar um gancho, né? Assim, você tá cansado de ficar estagnado nesse lugar, sendo que você tem esse potencial. Ou seja, você tem que tocar, ressoar do outro lado, né? Então, impressionante como isso acontece. É algo simples que a gente tá falando aqui, que pra gente é muito óbvio, mas pra maioria das pessoas não é. Não é. E aí você pode começar com uma pergunta, falar uma frase de comparação, criar um impacto diferente, relacionando ou não, às vezes, com o tema. Claro! Por quê? Porque você não precisa chegar e falar, hoje eu vou falar sobre... Não, às vezes você traz ali uma ideia, uma palavra...
faz um suspense. Ou quer dizer, uma reflexão. Uma Já parou reflexão. pra pensar quantas vezes a gente fica parada ali, travada, já é convidado pra uma palestra, não consegue nem saber o que vai fazer, vai olhar um look, quando na verdade, sabe, coisas que Não é vão... sobre isso. Enfim. Exato. E você, Keila, se mudou pra Portugal em 2019, do Brasil. Foi. Fala um pouquinho desse processo de mudança, do seu... você começou empreendendo aqui em Portugal, né? Hoje tá na Espanha, a gente vai chegar lá, mas fala um pouquinho desse processo. Quando eu decidi, já era um plano, porque eu vim para empreender em uma empresa, abrir uma empresa de comunicação e oratória aqui em Lisboa, e é um método, na verdade, para que outros profissionais pudessem utilizar aquilo que eu já trabalhava com os seus clientes. E essa parte do empreender, eu já tinha vontade de passar um tempo fora do Brasil e surgiu essa oportunidade, esse projeto, que era único no mundo até então, não tinha uma certificação que formasse profissionais da nossa área para realizarem atendimentos de forma mais rápida com seus clientes na parte de comunicação e oratória. Então, criamos uma certificação internacional para que esses profissionais tivessem acesso aos nossos recursos. E eu lembro que quando eu decidi, foi uma decisão. Eu decidi em novembro de 2018 a fazer essa migração para cá. E a partir dali, quando eu coloquei data, que seria em março de 2019, tudo começou a fluir. Então, esse projeto já existia da criação dessa empresa. E a partir dali, a hora que eu fiz a decisão, tomei a decisão de realmente, agora eu vou sair do Brasil, foi onde as coisas começaram a fluir, a acontecer de forma muito leve, muito dinâmica, desde a decisão de sair do Brasil, de fechar um consultório de 20 anos praticamente ali, 18 anos de formada, e falar, olha, até aqui deu tudo muito certo, mas agora eu vou dar esse próximo passo, porque já era algo que eu gostaria de fazer online. E na época, a fonoaudiologia não me permitia fazer, antes da pandemia, não era permitido fazer atendimentos online na minha área. E eu falava, eu preciso ter um jeito de poder ajudar mais os clientes de onde eu estiver e de onde o meu Mais cliente estiver. né? Geográfica também, e a lógico. liberdade geográfica também, de Sim. estar de qualquer lugar. Claro. E aí veio esse projeto. Eu cheguei aqui em março de 2019 e tudo foi realmente fluindo. Criamos essa empresa e desenvolvi esse trabalho aqui por 5 anos. E realmente é um trabalho maravilhoso. Por quê? Porque poder ajudar outros profissionais a comunicarem também, a levarem o trabalho deles para outros empreendedores, para outros profissionais, é maravilhoso, incrível, né? É incrível. E qual o foi... online me permite isso, sair de um país, empreender em outro e poder levar a minha mensagem para diversos cantos do mundo. Não, eu amo esse modelo de online, De eu negócio. Acho eu acho que é tudo. Você consegue atingir mais pessoas, ajudar mais pessoas, escala o seu negócio, enfim, tem vários benefícios. E eu fico aqui pensando, em te perguntar qual foi o seu maior desafio nessa mudança, né? Porque a gente sabe que mudar de país também envolve muitas questões emocionais, financeiras, enfim. Nossa, é um turbilhão aí, né? Como é que foi esse processo, seu maior desafio? O maior desafio para mim, Larissa, foi quando eu cheguei aqui, na verdade, e ter que lidar com a cultura diferente, ter que lidar com algumas situações que nós não estávamos habituados lá. A questão do marketing digital mesmo, Por quê? Porque nós estamos vindo de uma cultura onde digitalmente é mais acessível, então nós sabemos que nós vamos ter que lidar com algumas questões. Mas eu decidi, e é uma coisa assim, que eu levo para minha vida, e que talvez você que esteja aqui nesse bate-papo conosco hoje também possa olhar para isso, é levar na leveza. Os problemas vêm, os desafios vêm, mas é a forma como você lida com aquilo que aparece, com aquilo que surge na sua vida. Você pode lidar de forma difícil, pesada, não dá certo. Ou você pode decidir lidar de uma forma em que vai o quê? Trazer essa leveza. O problema vem e é o quanto você está disposta a lidar com ele. O quanto você está aberta a lidar com a situação, colocando prazo, colocando limite e não com tanto estresse de forma pesada. Então, isso eu levo para minha vida pessoal e profissional, Total. na Nossa. leveza, porque as coisas fluem de uma forma mais tranquila, você vai fazendo novas conexões,
quando você está aberta, você abre mais portas, né? As pessoas chegam até você também. Então, é uma forma de mudar o também, pensamento, né? uma mudança de mentalidade. Eu acho que muda a mentalidade, também entra aí também um certo amadurecimento, no sentido assim, olha, isso eu controlo, isso eu não controlo. Então, assim, decidi mudar, vou passar por esse processo e vou encarar da forma mais leve. É fácil? Não é. Não é. Mas para ninguém. Para ninguém. E a gente tem que saber lidar com aquela situação da melhor forma. Não é simplesmente achar que, ok, eu não posso me sentir mal, eu não posso me sentir angustiado ou triste. Pode, claro, isso é legítimo. Porém, a forma que a gente lida com as coisas é que dita os nossos resultados. Eu penso muito assim. E às vezes a gente também, nós somos humanos claro, todos. Nossa Passamos Senhora. pelos desafios. Não, total. Olha, vou pular um pouquinho aqui para a Espanha, porque tudo bem que você empreendeu aqui, eu sei que teve bastante sucesso nesse período que empreendeu em Portugal, ajudando outros profissionais da sua área a se comunicarem com clareza, etc. E aí veio a mudança da Espanha, né? Como é que foi esse processo? Fala um pouquinho, porque eu sinto que muitos dos nossos ouvintes, né, tem muitas mulheres que vivem aqui em Portugal. Eu acho que depois que a gente sai do Brasil a primeira vez, meu filho, o negócio aflora de tal maneira que ficamos mais abertas, né? Como é que foi esse processo e por que Espanha? Nós escolhemos a Espanha por conta de ter uma alegria, de poder desfrutar um pouco mais de culturalmente, de hábitos diferentes, poder estar em um lugar um pouco mais tranquilo também. Escolhemos um lugar para viver que era um pouco mais tranquilo do que Lisboa, no quesito de tamanho de cidade e tudo mais. E o meu trabalho me permite, ter feito essa escolha lá em 2018, me permitiu o quê? Ter essa flexibilidade hoje para tomar a decisão de poder morar em qualquer parte do mundo. E nós escolhemos agora a Espanha. Por quê? Porque ainda é próximo daqui, por conta da cultura e também poder estar de qualquer lugar, ter um lugar com mais segurança, mais conforto também. Então essa foi a nossa principal escolha. Por conta daquela decisão lá atrás. E isso eu achei muito legal você falar, porque eu vejo muita gente às vezes falando assim pra mim, nossa, mas que maravilha, e você pode trabalhar. Porque por mais que exista esse ponto físico em Lisboa, a agência eu consigo tocar digitalmente. Então, e tendo profissionais bons ao meu lado, eu consigo estar em qualquer lugar. Claro que tem situações que é óbvio que eu preciso estar aqui, mas eu não tenho essa coisa de ter que estar aqui sempre. E muita gente às vezes fala assim, nossa, que maravilha, que coisa. Gente, a construção disso não foi do dia para a noite, sabe? A Lari, que decidiu lá em 2016 a começar a trabalhar online como coach de vida, que na época atendia vários voluntários online, e me mudei para Londres e comecei a me atrair por esse mundo de flexibilidade digital, é aquela que desde aquela época colocava a cara na internet, né? Uma construção para que hoje a gente consiga colher esses frutos, né? Por isso que eu falo que nunca é tarde, porque hoje, né? Ai, que maravilha, eu gostaria de ter isso. Mas o que você está fazendo hoje para chegar lá daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? É isso. O que você está plantando para lá na frente ter a colheita que você deseja, os resultados que você deseja? O que você está fazendo hoje? Então eu falo, claro, precisa ter planejamento, precisa ter ação para que os resultados apareçam. Então lá atrás, quando já vinha com esse sonho, porque realmente até então era um sonho um ideal de poder estar de onde estivesse, trabalhar desse lugar, e o cliente rompendo essas barreiras do presencial para o online e poder ter clientes em qualquer parte do mundo, que é o que acontece hoje. E eu me sinto assim muito realizada por ter colocado esse projeto em ação, por ter colocado para rodar. Então é algo que, sim, vim sozinha, vim empreender aqui, já era um projeto que já estava em andamento. Deu muito certo, eu falo que sempre deu muito certo, e é aquilo quando você leva na leveza, quando você acredita e quando você pode entregar o seu conteúdo, a sua mensagem para mais e mais pessoas. Exato. Agora vamos falar sobre um tema quente aqui, relacionamentos. Pauta quente Pauta do quente, dia. adoro relacionamentos. Quente do dia. Porque eu não sei se você concorda comigo, eu acho que 99% dos problemas, não só no relacionamento, nos relacionamentos gerais, né? Não com chefe, com colaborador, com marido, com namorada, estão relacionados à comunicação.
Porque muitas vezes a gente acha que passou a mensagem, a pessoa não entendeu, ou entendeu de uma forma que não era aquele objetivo. Enfim, eu acho até complexo, sabe? E eu acho que os problemas moram aí, quando a gente não tem clareza, né, sobre como a gente vai tocar do outro lado, porque o comunicador, ele precisa ser assertivo, né? Ele precisa, não é, Sempre. falei, ela entenda do jeito que quer, não tô nem aí. Fala um pouco sobre isso. Eu falo que entre aquilo que você fala e o que o outro entende, tem um gap imenso. Tem uma realidade, buraco tem imenso, a verdade. tem a verdade. E a forma como você comunica, muitas vezes, está chegando até o outro de uma forma distorcida. E no quesito dos relacionamentos, ou até mesmo na parte profissional ali, em que você é contratado para trabalhar em algum lugar, ou, quer dizer, tem ali um primeiro contato. Tudo vem por meio de uma conversa. E essa conversa, se ela não está sendo clara, se não está sendo muitas vezes objetiva, o outro se perde nesse momento. Ou ele não compreende, ou aquilo que você disse ele entende de uma outra forma, ele dá um outro significado. Exato. E comunicação é isso, é você o quê? Falar de forma clara, trazendo a mensagem daquilo que você realmente quer dizer, o como você se sente. Muitas vezes não é apontando o erro do outro, é dizendo aquilo que você sente diante daquele fato que aconteceu. E o que eu falo, Larissa, é que, seja no âmbito profissional ou no âmbito de relacionamentos, as pessoas, elas se aproximam pela conexão. Elas se aproximam por algo que elas viram uma na outra que vai ser compatível. Só que entre esse início de compatibilidade, em que tudo muitas vezes é maravilhoso, depois vão aparecendo o quê? Os trabalhos, as questões em si. Esse momento é um momento em que ou muitos relacionamentos ou em muitos trabalhos as pessoas se desconectam, em algum momento. E essa desconexão vem o quê? Justamente pela falta de comunicação, por não saber se posicionar, falar de uma forma clara, falar o que sente, ser assertivo ou assertiva. E eu acho que é aí que está o gancho. Por quê? Porque não é difícil. É muito simples comunicar, mas nós fazemos o que é uma confusão imensa. Sabe na hora por que de que eu acho? falar. Minha visão em relação à comunicação, que eu acho que o que torna isso tão desafiador, é que na minha visão está tudo entrelaçado. Amadurecimento, autoconhecimento e comunicação, tipo uma tríade. Porque Isso. não adianta eu, vou aprender as técnicas de comunicação, vou ser clara, vou ser transparente, mas se eu não tenho inteligência emocional, se eu não tenho jogo de cintura, se eu não tenho maturidade para receber aquele interlocutor e saber lidar com isso da melhor forma, aí aquilo se perde, sabe? Eu acho que tá muito atrelado a isso, porque eu vejo em mim que há 10 anos atrás, eu, tava aprendendo a me comunicar melhor, mas eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Então, eu acho que ajuda. Por isso que eu acho que, às vezes, a gente olha, assim, algumas profissionais ou mulheres e vê assim, nossa, mas... cara, que espetáculo de resposta. Ou então, nossa, como lidou bem com aquela situação. Porque não é só sobre comunicação, é sobre amadurecimento, sabe? E o que é interessante puxando esse aspecto, o saber lidar com aquilo que você sente, com as suas emoções, ter essa inteligência das emoções. Por que chama inteligência emocional? Porque é você ser inteligente para lidar com as emoções, com aquilo que você sente, para transmitir, seja para o outro ou seja para você mesmo, aquilo que é o mais importante, aquilo que é sobre você, Porque nesse quesito é sobre você, é sobre o seu sentimento, é sobre a forma como você lida para comunicar. E muitas vezes acontece num relacionamento, no caso aqui a mulher, ser mais explosiva, falar o que pensa tudo jogando de uma vez, despejando, e aí trazendo, muitas vezes até nesse quesito do empreendedorismo, da independência, a mulher independente, a mulher que faz, que resolve, que briga por tudo, que dá conta, quer dizer, às vezes é tudo tão pesado que ela não sabe como lidar com a comunicação em si. Por quê? Porque eu digo que a comunicação no trabalho pode até ser que funcione o jeito mandão, só que no relacionamento não. Se você chegar com o mesmo padrão de comunicação do seu trabalho dentro do seu relacionamento, vai dar certo. Exato.
Não vai, né? Vai criar conflito, vai ter brigas, vai ter desentendimentos. Por quê? Porque o padrão de comportamento que você tem não está alinhado com aquilo que você precisa entregar dentro de uma relação, né? Ou até mesmo, muitas vezes, no trabalho. Né? Você ser a pessoa mandona, agressiva, bruta, arrogante, isso soa para o outro, né? Um autoritarismo, uma frieza, uma dureza. E isso pode ser transformado. Tem estratégia, Existe estratégia, existe um caminho, gente, para não explodir com o marido. Para não explodir. Quais são os erros comuns que você vê que a maior parte das mulheres cometem, assim, quando o assunto é relacionamento amoroso? Primeiro, tem algumas questões que nós, mulheres, geralmente nos sentimos o quê? Rejeitadas, abandonadas, não ouvidas, não vistas. E eu sempre falo que a falta de clareza, principalmente, daquilo que você quer comunicar, daquilo que você quer expressar, o como você está se sentindo, é talvez ali o primeiro ponto de olhar e não consigo me posicionar. Dá exemplo. Às vezes, de falar o que você pensa. Olha, eu gostaria de trocar uma ideia com você. Ou às vezes a pessoa já sai brigando. Você não fez isso. Isso aqui tá errado. Já falei mil vezes. Você não presta atenção no que eu falo. Você não presta atenção no que eu falo. Você nunca me ouve. E aí, tem formas do quê? De você falar. De forma em que o outro vai olhar para aquilo e falar: ei, deixa eu prestar atenção, deixa eu ver qual é a necessidade dela, o que ela está precisando, mas tem jeito para isso. Eu aprendi isso uma vez, a diferença, né, de falar pro marido, gente, falar assim, você não sei o quê, você fala comigo, né? Você é grosso, você é estúpido, um animal, não sei o quê. É muito diferente de você virar pro seu marido e falar assim: olha só, quando você fala assim comigo, eu me sinto extremamente triste, mal, eu fico arrasada. E é isso. E aí o marido vai olhar pra você e vai ficar assim: caraca, tipo, eu ela fiz jogou tudo na minha isso, conta. E agora eu vou ter que lidar com isso. É tão elegante porque cai na conta do marido, tenho certeza, ele reflete. Né? Porque é legítima, a forma como a gente se sente é legítima, né? Ele não pode questionar. E às vezes você trazer isso, falar o como você se sente diante de uma situação, é você se posicionar. É você trazer essa confiança, essa segurança, não só no seu corpo, mas no tom da sua voz, na sua postura, no seu olhar. Fala, né? O corpo fala. Eu tô toda assim aqui. Gente, eu tô aqui sambando. A pessoa especialista em comunicação deve estar me analisando inteira. Eu com a mão aqui, a mão assim. Mas é normal, gente, é normal. O corpo fala. Por quê? Porque aquilo que você está sentindo, se você está sentindo raiva, frustração, ódio, mágoa, o seu corpo a postura, se fecha. O ombro, a forma que a gente fala, o tom de voz, tom da voz. Jeito, as mãos. Eu tenho essa mania de gesticular, não sei o que. Não. Enfim, gente. E o corpo grita, O corpo, ele só reage àquilo que você está sentindo. E a forma como você muitas vezes fala com o outro, vem essa sensação de agressividade, de brutalidade. Você é grosso, você... E aí, quando você ficar acusando o outro, eu sempre falo, troque ao invés de você é isso, você é aquilo, para o eu sinto isso. Como podemos fazer isso diferente? O que pode... E se posicionar também, dizer assim, olha, se continuar assim, pra mim não tá legal. Isso. Porque eu acho que muita gente também tem medo, né, de tomar essas atitudes e dizer assim, olha, esse aqui é o meu limite. E aí muita gente também, às vezes, pergunta na internet, né, que hoje em dia muito se fala sobre posicionamento digital, posicionamento. Posicionamento é você se colocar, é um lugar que você ocupa naquele ambiente, naquele espaço, naquela relação. E saber falar não. Porque também. Quando você fala não, é um sim pra você. Porque, geralmente, as mulheres também têm essa dificuldade de falar não para querer agradar o outro. Total. E fazer tudo para o outro. E aí, elas acabam se anulando. E você tem formas de falar sem se anular, sem ser agressiva. Claro. E é a hora que você se posiciona justamente. Olha, eu gostaria que nós pudéssemos fazer dessa forma. Ficaria bom para você? Assim? Não, hoje eu não posso. Hoje eu não consigo. Pode ser amanhã? Amanhã eu consigo. Quer dizer, você fala um não naquele momento, que é importante para você, mas muitas vezes o que é que essas mulheres fazem? Sim, posso. E se sobrecarregam. E eu vou te falar que não só mulheres, eu acho que na nossa cultura brasileira, de um modo geral, não só da vida pessoal, mas na vida profissional, eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade em dizer não, no sentido assim...
Você tem como, um exemplo simples, você tem como enviar isso hoje? A pessoa, tá, vou enviar. Tipo, não tem condições da pessoa enviar aquilo, mas ao invés de ela falar, olha, pra eu te enviar isso hoje, eu vou ter que deixar isso aqui pra trás. Qual é a sua prioridade? Ou Isso é determinar. posicionamento. Você determina, olha, eu posso te entregar isso até Ou dia isso. tal. Exato, né? entender do outro lado o nível de De urgência. urgência do outro também. Isso, por isso que eu acho que assim, comunicação assertiva pra mim tá totalmente alinhada à maturidade, inteligência emocional. Não vejo, sabe, coisas soltas ali, não vejo. Eu falo que é uma tríade É, mesmo, é uma né? tríade. A partir do momento que você decide se posicionar, você traz a clareza, lida com as suas emoções, né? E comunica de uma forma atrativa, né? Que vai chegar até o outro com ele compreendendo, né? Com Sim. ele entendendo o que você está sentindo, o que é importante para você. E aí, se ele quiser investir nessa relação, ele vai fazer por onde? E aí, como é isso, né? Porque ninguém quer estar ao lado de uma pessoa briguenta, não é? Você também não quer um Não. cara briguento, irritado, Claro que arrogante, bruto. Você não quer isso. Você quer uma comunicação que funcione, um relacionamento que a comunicação flua, que seja leve, que seja de parceria, que seja gostoso. E não uma comunicação rígida, bruta ou agressiva. Sim. Né? E ser gentil, Lari, eu falo assim, que tem muitas mulheres que falam que, mas eu sou tão boazinha, mas eu falo com tanto carinho, eu sou tão gentil, e por trás tem o quê? Tem o afiada, né? Então, quer dizer, ela passa a faca ali, né, na comunicação, agride o outro verbalmente, mesmo em uma agressividade um pouco mais indireta, por não saber se posicionar, falar aquilo que sente, expressar realmente, muitas vezes, a vulnerabilidade, pedir ajuda, porque eu falo que vulnerabilidade é um ato de coragem. Claro, É claro. você demonstrar aquilo que você está sentindo naquele momento e se você precisa de ajuda. E quantas de nós, muitas vezes, deixamos a vulnerabilidade não ser mostrada para o outro por medo, né? Por achar que dá conta de tudo, que tem que dar conta, que faz e acontece. A mulher tem isso, né, dentro dela, de ser 1001 utilidades. E aí se sobrecarrega, por Sim, às vezes adoece. não saber pedir ajuda. Olha, você pode me Adoece. ajudar com isso? Você pode fazer isso para mim? Posso contar Sim. com você? E são frases tão simples que muitas vezes nós não usamos no dia a dia. E quando nós vemos, estamos o quê? Sobrecarregadas. Tudo com medo e aí de desagradar. vai enchendo o balãozinho e explode. E dicas práticas, assim, para alguma mulher que quer se posicionar melhor, seja na respiração, na postura, algumas dicas, assim, para elas alavancarem. O primeiro ponto aqui é sempre lembrar o que você está sentindo naquele momento. Então, aprenda a lidar o quê? Com as suas emoções. Aprenda a identificar e nomear a emoção que você está sentindo. Se é raiva, frustração, alegria, Gente, tristeza. mas é nomear, tá? Não é berrar, nomear. tô com raiva. Não, né? Nomear. Só Nomeia, nomear, sente, para um instante, respira. Tem algo grátis aqui dentro de nós. Respira, para por um momento, analisa de fora essa situação, como se você estivesse de fora olhando. Ei, o que está acontecendo aqui? Como eu estou me sentindo? A partir daí, saber também o quê? Escolher o momento certo para falar. Se às vezes a pessoa te fala algo que você não gostou, surge uma crítica, né? Geralmente nós somos também criticadas. Claro. E às vezes não sabemos lidar com isso. É muito mais fácil do que falar tudo e despejar naquele momento, você poder olhar a situação por fora e falar, ei, eu estou chateado com você, ou chateada com você, e eu gostaria que nós pudéssemos conversar sobre isso depois. Isso. E não chega despejando, Fala com o outro em um momento depois que você sente o timing da coisa. No momento em que vai ser mais tranquilo para você chegar e falar. Para você falar em uma postura calma, respirando, fazendo pausas, usando um tom de voz agradável e não um tom de voz agressivo, grosseira. Falando o quê? Com tranquilidade, porque eu falo que é sobre isso, é você ter a paz e a tranquilidade para comunicar para o outro aquilo que você sente.
É independente de ser em um relacionamento ou não. Ou não. E às vezes também detectar se aquele é o melhor momento para falar com aquela pessoa, porque aquela pessoa também pode estar passando por algum momento não tão agradável. Naquela altura, você vai usar a melhor técnica, você vai falar num tom de voz perfeito, mas não vai ressoar bem do outro lado, porque não tá no momento. É isso. Entendeu? É saber o sobre time isso. certo para comunicar Exato. aquilo que talvez vai ser uma conversa difícil. Exato. Ai, gente, eu ficaria aqui horas conversando com essa mulher maravilhosa. Ela tem uma mentoria chamada Voz Autêntica, não é isso? Voz que auxilia. autêntica. Hoje, a Voz Autêntica auxilia qualquer profissional ou somente da área da fonoaudiologia? Como é que funciona? Qualquer pessoa que queira trabalhar a comunicação e a comunicação nos relacionamentos, que é onde nós, hoje em dia, sentimos, né? A mais... Fogo no parquinho. Fogo no parquinho, quer dizer, aprender a comunicar, né? Com essa clareza, trazer essa expressividade daquilo que você sente e viver relações mais leves. Mais leves, uma vida mais equilibrada, né? Eu acho que hoje em dia até a gente consegue relacionar tudo isso ao bem-estar integral e, nossa, gente, não dá, a vida já é muito difícil, né? Pra gente dificultar ainda mais. Então, eu também vejo a comunicação quando a gente realmente, assim, entende que é um fator, é algo que se a gente se aliar a uma boa comunicação, a gente vai ter benefícios imensos em todas as áreas da vida. É isso. E acreditar que nós merecemos uma voz que seja ouvida, que a nossa mensagem seja compartilhada e que possamos viver relações mais leves incríveis no nosso dia a dia. Olha, vou deixar aqui na descrição do vídeo os contatos da Keila, quem quiser conhecer melhor, ou então quem vier por ela, me conheçam também, porque eu sei que tem disso, às vezes vem mais gente de lá do que de cá. Muito obrigada por tudo, Larissa. por estar aqui, por ter vindo, por ter se disponibilizado, por ter contribuído tanto com esse podcast, foi muito legal, leve, curto, mas eu acho que assim, é essencial, a gente tocou em vários pontos aqui que vão realmente ajudar as pessoas do outro lado, tenho certeza, e volte para uma parte 2, pra gente falar só sobre fogo do parquinho. Só tá sobre bom? fogo do parquinho. Obrigada, Larissa. Obrigada. Se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo episódio do Vibe Show. Beijo!